cabia esse elogio, essa menção elogiosa, esse agradecimento? Não é algo inapropriado na conjuntura que nós estamos vivendo? Esse exemplo, ele não está, de certa maneira, coonestando a reação violenta? Não foi inadequado? Eu entendo que não, Josias. Eu te falo com absoluta franqueza. Eu sou uma pessoa que sempre procura conciliação, extremamente agregador. Como te disse, eu reajo geralmente com tranquilidade a episódios recorrentes de agressão. Já fui vítima de vários, exatamente porque vocalizei pela advocacia progressista uma posição com a qual, inclusive, a imprensa tinha discordância frontal. Na época que parte da imprensa defendia o lavajatismo, nós ousamos discutir os efeitos perversos da Operação Lava Jato, que trouxe ao país um rastro luminoso de destruição e de miséria, com quase 5 milhões de desempregos. O Moro era um herói nacional. Quando a gente ousava falar contra o Moro, nós éramos repreendidos nas ruas. E eu já tive a oportunidade de reagir a essas repreensões e sempre reagir com elegância, mas com firmeza. Então, eu não acho que o presidente Lula dialogou com essa reação. Ele dialogou com o espírito da resistência, e ele está correto. O PT é o maior partido político do país, talvez seja o único com identidade, com capilaridade. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, baixar a cabeça e sucumbir à estratégia de medo que o Bolsonaro está tentando impingir ao país. E eu vou te dizer, Josias, eu fui uma das pessoas que defendi o ex-presidente Lula e que defenderia em qualquer circunstância, e não há a menor dúvida. Vamos imaginar que aquele vereador não tivesse empurrado o sujeito. Ele próprio poderia ter sido vítima de uma violência maior, porque o sujeito estava invadindo o Instituto Lula. O sujeito não foi agredido na rua por conta de uma discussão banal. O sujeito não foi, na verdade, empurrado na casa dele, onde recebeu uma horda fanática de petistas. Não. Ele foi repreendido de uma forma, na minha avaliação, equivocada. O próprio vereador vai ter oportunidade de falar sobre isso, mas num ato de agressão que ele, de forma inaugural e primária, foi quem deu origem. Nós não podemos esquecer isso. Agora, vamos lembrar de uma outra coisa. Nós falamos da manifestação do ex-presidente Lula, e você tem razão. Né? Eu acho que assim, o presidente Lula é um estadista, então espera-se muito dele o tempo inteiro, evidente. Candidato preferencial nas pesquisas, foi presidente por 8 anos, né, do país. Mas veja a manifestação dele de ontem. Ela me sensibilizou, Josias, profundamente, porque é realmente um líder preocupado em reconstruir e reconciliar o país. Ele dialogou com a dor, inclusive, da família do agressor. Isso é uma capacidade singular que poucas pessoas, à luz do que estava acontecendo ontem, teriam condição de fazer. E ele fez uma manifestação ontem, que eu acho que ela foi cirúrgica, não sei se você teve a oportunidade de ver, me deixou muito orgulhoso. Não digo como petista, mas como cidadão e como brasileiro, da gente ter uma liderança política com essa capacidade de desprendimento. Então, vamos tentar, de alguma forma, também olhar para essas manifestações no conjunto, para compreender. Ninguém imaginava, evidentemente, que depois dessa manifestação de Diadema fosse acontecer o que aconteceu, e o Bolsonaro tentar usar uma manifestação fora de contexto para justificar o injustificável. De toda sorte, ontem, o presidente Lula teve chance de se manifestar e se manifestou com sobriedade, com muito equilíbrio, com muita tranquilidade. Realmente um líder que quer reconstruir, reconciliar o país e colocou a bola no chão. Essa violência não interessa a nenhum de nós, né, Josias? Nós perdemos e ganhamos eleição nas urnas eletrônicas, nas quais a gente deposita a nossa integral confiança. Diante do que vem ocorrendo, o problema da bomba, o artefato lá do comício no Rio de Janeiro, o drone lá em Minas Gerais, houve a invasão de um candidato a deputado estadual no encontro do PT, e agora esse assassinato. Essa escalada, do ponto de vista jurídico, inspira alguma atitude do partido? O partido fará alguma iniciativa em relação a isso que tem ocorrido, ou vai apenas acompanhar? Acho muito importante a sua pergunta, eu mesmo tenho algumas dúvidas. Eu acho que a presidenta Gleisi, inclusive, uma companheira de maior valor, foi ontem à Foz do Iguaçu hipotecar a solidariedade dela. A família de um amigo, o Marcelo era um amigo, né, da presidenta Gleisi, ele foi, inclusive, candidato a vice-presidente de Foz, ele foi candidato a vereador, era o nosso tesoureiro, era uma liderança importante do Partido dos Trabalhadores. Ela foi hipotecar a solidariedade. Eu vou falar com ela no dia de hoje, ela vai estar em São Paulo. Talvez esse caso tenha que ser investigado pela Polícia Federal. Eu não acho que ele tem que ser tratado como um caso isolado. Você, no início dessa fala, inclusive me arrepiou, eu recomendo que as pessoas assistam, porque o seu diagnóstico é preciso. Eu acho que o segundo cadáver, o terceiro, o quarto, já estão circulando, ainda respirando com certa tranquilidade, sem saber aquilo que podem ser eventualmente vítimas, né? Mas estão circulando pelas ruas do país. É uma escalada real e concreta de violência, e só tem uma forma, na minha opinião, de evitar que isso aconteça. As instituições precisam ter o diagnóstico preciso que você, no início dessa manifestação, exarou, para poder, a partir desse diagnóstico, enfrentar e erradicar essa violência. A sua impressão é de que, numa primeira análise,
o partido pode requerer que o caso seja federalizado. É isso, que a investigação seja federalizada? Sim, e eu acho que tem que ter um observatório, talvez acompanhado pelas instituições, com apoio decisivo da imprensa. A imprensa, claro, é muito importante sempre, né? Mas eu acho que tem que ter um observatório para acompanhar esses casos de violência, né? Isso, para mim, é fundamental. E com a participação ativa do presidente do TSE, né? O ministro que vai conduzir as eleições, e também, eventualmente, do próprio Supremo Tribunal Federal e de outras instituições. Acho que tem que ter a participação da imprensa, dos partidos políticos, do presidente do TSE, não há a menor dúvida. Se não houver um freio de contenção, nós choraremos novos cadáveres e vamos nos envergonhar desse clima que se instalou no país e que não tem precedentes na história da nossa jovem democracia, né? As nossas disputas eram firmes, eram bastante aguerridas, mas muito respeitosas, né? Então, não tem precedente o que está acontecendo. Eu acho que o presidente do Supremo tem que se manifestar, o presidente do TSE tem que se manifestar, acho que o próprio diretor-geral da Polícia Federal, se nós tivéssemos um governo sério, o próprio presidente da República pediria, enfim, que fosse feita uma força-tarefa, um comitê de crise para acompanhar as eleições, mas nós sabemos muito bem que isso não interessa a ele, né? E os motivos são muito claros, né? Doutor, seguindo nessa linha aí da pergunta do Josias, justamente sobre a violência política, eu ia perguntar o que está sendo feito de concreto, na prática, né, na proteção do ex-presidente Lula, se você tem acesso a isso, porque na última manifestação na Cinelândia, né, no Rio de Janeiro, ele estava usando ali um colete à prova de balas. Está sendo feito algo prático em relação a isso? E aí a outra pergunta que eu gostaria de fazer é se o partido, né, se o PT está oferecendo algum apoio à família do Marcelo. Não tem a menor dúvida, está oferecendo um apoio. A presença da presidenta Gleisi, inclusive, materializa, não, mais do que um gesto de solidariedade, né, materializa do ponto de vista prático que o partido vai acompanhar os desdobramentos desse caso, vai dar todo o apoio, inclusive emocional, a essa família, né? Ele era um dos nossos, né, um militante valoroso, filiado ao Partido dos Trabalhadores, alguém que dedicou a sua vida ao debate público de temas importantes, inclusive voltados à segurança pública, que era a área dele, a área da esposa dele, que hoje, infelizmente, junto com 4 filhos, chora a morte, enfim, do seu companheiro, né? Então, vai haver um acompanhamento do partido pessoal a essa família, não há a menor dúvida, e ontem a presidenta Gleisi, de forma muito corajosa, adequada, oportuna, foi ao velório, enfim, do nosso companheiro para vocalizar essa posição. Primeira coisa. A segunda, em relação à segurança. É sempre muito delicado você falar sobre segurança, né? Então, os dados todos que se tem a respeito disso não devem ser publicizados, porque geram vulnerabilidades. Até os vazamentos cá entre nós, que vez ou outra saem na imprensa, eles são muito perigosos, né? Eu gostaria até de chamar a responsabilidade à própria imprensa para pensar um pouco no papel dela nesse sentido, né? Recentemente vazaram nomes da equipe que vai integrar a segurança do ex-presidente, isso tudo é bastante preocupante. Quem passa a informação, quem publica, precisa tomar bastante cuidado. Mas, em linhas gerais, não há a menor dúvida que todos estão preocupados com a segurança do presidente da República e todas as medidas do nosso futuro presidente, se Deus quiser, né, o nosso pré-candidato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas todas as medidas dentro dos protocolos adequados foram tomadas. Então, é claro, todo mundo está sempre submetido a risco, mas nós estamos preparados para reagir dentro daquilo que seria, digamos, adequado e oportuno e evitar episódios como esse, né? Então, a equipe foi reforçada e existe um cordão, inclusive, de militantes que se soma à equipe profissional e evidentemente, não vai ter nenhuma ação sem reação e nem poderia ser diferente. Nós precisamos proteger o ex-presidente Lula e proteger o projeto político, né, do Partido dos Trabalhadores, o nosso legado, e nós vamos fazer isso dentro de padrões de civilidade, de urbanidade, dentro de protocolos de segurança, com toda tranquilidade. Mas foi reforçada a equipe, foi bastante reforçada, e a vida desses bolsonaristas seguramente não será fácil, né? Se resolverem eventualmente atentar contra a democracia e contra as instituições. Nós não vamos provocar nenhum tipo de comportamento parecido, né? A gente faz a disputa nas urnas, né? Com o nosso projeto político. A gente ganha ou perde no voto. A violência não nos interessa, ao contrário. Nós sempre combatemos de forma bastante veemente a violência e vamos continuar combatendo. Não há a menor dúvida que esse é o nosso compromisso com o país, com as instituições. Esse é o Brasil que a gente quer. Um Brasil mais inclusivo, verdadeiramente antirracista, um Brasil mais tolerante. Então, nós não vamos colaborar para a escalada da violência. Nós vamos colocar a bola no chão e vamos continuar fazendo o debate político das nossas propostas, para ganhar ou para perder, na perspectiva de reconstruir e reconciliar o país.